essas referências, o que aconteceu com o nosso passado? Por que olha, tá tudo dito lá na China, o que tem dentro do Tibete, sabe? O que está por trás disso aí? São os dragões são os grandes mestres, e aí a ficção levou para os mestres da magia, né? Que a magia, na verdade, é o sobrenatural, onde a coisa acontece, as energias, são os grandes mestres. Muita gente se comunica porque com eles, só que eles se colocam como, não, eu sou um preto velho, não, eu sou um cacique, sabe? Eles usam a forma e o nome que precisar para dar o recado. Eles não importa qual. Quer dizer, se a pessoa conseguir se manter, né, sem ego, sem querer conduzir pela sua razão o processo, né, porque esse é o problema. O problema é quando a gente quer tomar conta. Não, é meu, eu vou fazer assim. Não. A hora que você deixa fluir, você vai entrando mais, porque você permite que eles vão dando informação. Então, a hora que muita gente incorpora, né, ou na verdade é uma telepatia com eles, né, ajuda as pessoas, mas acham que é um preto velho, que é um outro espírito, né, em várias religiões. Né? Então, eles estão orientando os paranormais porque tem a telepatia. O que é o paranormal? Eles têm as capacidades. Nem todos têm a telepatia, outros têm outros processos, né? E isso é puramente herança hereditário. Não tem nada de especial assim de, nossa, escolhido, sabe? Não, nós estamos no mesmo barco, nós somos iguais. A nossa soma que vai fazer a evolução, né? Não esse é melhor, não, esse comanda, esse é o problema. A hora que alguém quer impor a sua história. E os dragões, voltando, são reais, carne e osso, estão aqui embaixo da terra. Né? Por isso que demonizaram, sabe? Junto com outras espécies. Né? Tudo isso existe. Os híbridos que a gente fala, né? As sereias, o pé grande, o lobisomem, né? São os guardiões dos portais, né? Das entradas subterrâneas. Senão, tá todo mundo louco, né? Mas tem naves que já viram, pessoas que já viram naves entrar no mar, entendeu? Isso já foi provado. Quantos relatos? Mas essas são as mesmas espécies, por exemplo, essa espécie dos Greys que vieram, tem a mesma ligação que essa espécie de dentro da Terra ou não? Sim, aí não, tá tudo é a mesma ligado. coisa? É porque tem umas experiências que não deu certo, meu filho. Sabe? A receitinha não bateu bem. Sabe? A receita é assim. Dependendo da espécie que eles pegaram, não casou, não teve a sintonia do DNA com eles. Então, resultou dos dragões, resultou o pé grande, as sereias, são várias raças que foram fazendo as experiências. Né? Até chegar a nós. Nós somos o melhor resultado. Né? E que não usamos da melhor parte da nossa... A gente fica brigando razão e emoção. A gente fica numa dimensão, que é essa que a gente vive, né? Que todo mundo, a psicologia, a terapia devia ser obrigatória para todo mundo, sabe? Né? Para poder entender, organizar as emoções, né? Para você poder, com o conhecimento racional, deixar fluir a sua paranormalidade. E o que a gente faz? Vamos pegar Tesla. Porra, o cara trouxe tudo. Era para nós estar vivendo um mundo com as naves espaciais, energia limpa, sabe? Tá tudo. O conhecimento tá aqui, não tem mais. Como é que é a nave espacial? Olha as coisas, tá tudo aqui. Mas o que a gente faz com essas pessoas, né? Com os paranormais? A gente mata, acaba com eles, esconde o conhecimento. Eu queria que vocês pontuassem, que a gente falou em off, e talvez misturou o que a gente falou em off com o que a gente tá falando no ao vivo aqui. Mas em que momento que eles começaram a associar o dragão com o demônio? Sim. E aí falar, né? Porque o debaixo da terra relacionar com o inferno, é bem interessante esse. As religiões atuais. Esses 2000 anos não é nada de história, sabe? É conveniente, quer dizer, eu vou trabalhar de acordo com o que convém. Essas religiões que estão aí não existiam. Fora, claro, aí veio o catolicismo, né, veio todas essas religiões, mas não existiam. E se vivia muito bem no sobrenatural. Eram outras, as bruxas, que eram
o nome das paranormais na época, que curavam, né, que ajudavam, que diziam, né? Ou, por exemplo, até lá nos judeus, os profetas eram uma linhagem genética, né? Porque eles tinham no DNA a paranormalidade que conseguia fazer a previsão, porque tinham acesso ao intemporal, né? Então, e essa foi quando o rompimento foi isso, foi quando eles foram pegando as datas, isso tudo, o Natal, o solstício de, né? Eles foram juntando tudo, né? E criando um conhecimento, regras e coisas, foram tentando explicar tudo dentro dessa visão super limitada, né? E aí, sim, o diabo virou chifre, o dragão solta fogo no inferno, né? E, na verdade, são seres que tem que olhar a outra cultura que conseguiu entender melhor. Lá diz que os imperadores chineses eram dragões, né? Quer dizer, tinham o DNA deles e se comunicavam, né? E assim, no Tibete, por favor, né? Dizer que no Tibete não tem um puta conhecimento, né? Então, o que eles fazem aquela meditação para sintonizar com o quê? Que voz eles querem escutar? Né? Porque se nós traduzirmos para o atual, para uma leitura atual, nosso cérebro é um computador, 100%. Só que a gente trabalha no máximo 6%. E os outros? É a nossa genética, é o história, a memória genética. Quando a gente vai viajar, na verdade a gente entra para dentro da gente e conecta, faz essas conexões com os nossos ancestrais. A biblioteca acástica. Tudo o está aqui. acástico. Mas a pessoa que não tem uma estrutura, tem algum problema, ela surta. Sim, a gente passa pelo estágio da loucura, ou tu pira ou tu te segura. Tem um estágio paranormal, e eu passei por esse estágio, mas eu tive apoio do seu Joaquim, tive apoio de uma psicóloga, tive apoio da família. Um ufólogo também? Ufólogo, tive o psiquiatra, psiquiatra, que tem grandes livros sobre isso, o Ernesto Bono. Quem quiser conhecer a história de ufologia de um psiquiatra, eu fiz trabalhos com ele sobre ufologia, o Ernesto Bono. Tem grandes livros.